Som. Muito obrigado, quarteto, por essa maravilhosa música, né? Que preparou o nosso coração para a mensagem de hoje. Hoje nós vamos ter, depois da mensagem bíblica, vamos ter o batismo de algumas pessoas. Vamos ter o batismo do irmão Sebastião. Levanta a mão aí, irmão Sebastião. Aí está o senhor. Também vamos batizar Adecildo. Tudo bem? Parabéns. Também Zedequias. Parabéns. Também vamos batizar o irmão Dino. Parabéns, irmão Dino. Também vamos batizar a Laís Mendonça. Muito bem, vamos batizar também a Sara. Oi, Sara. Deus abençoe. E também vamos batizar Neidmar. Oi, Neidmar. Parabéns. E também a Nicole. Aí está. Falei todo mundo? Não ficou ninguém para fora não? Tá tudo certinho? Daqui a pouquinho, tá? Fiquem atentos aí, que já vamos ao batismo. Gente, enquanto os pastores estavam orando aqui com vocês, eu recebi uma informação do internauta. O internauta falou assim: e conosco? Que nós oramos aqui, mas e o internauta? Então eu vou orar pelo internauta, tá bom? E aproveito e oro por todos aqui mais uma vez. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse louvor do quarteto que nos preparou para a Tua Palavra. Obrigado pelos momentos de oração que já tivemos. E agora rogamos pelos internautas, que o Senhor abençoe cada internauta, que a mensagem de hoje chegue ao coração de cada um deles e também chegue no nosso coração. Que o Espírito Santo permaneça aqui, falando conosco, em nome de Jesus, amém. Tema de hoje: fome e sede. Vamos abrir a Bíblia no livro de Amós. Amós é um livro do Antigo Testamento e é um livro muito importante. O livro de Amós é considerado um dos profetas menores. São aqueles livros pequenos que tem logo depois de Daniel até Malaquias. E o livro de Amós é um livro com mensagens bastante atuais. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Repito, Amós 8, 11 e 12. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Até aqui. Por favor, levante a sua cabeça e olhe para cá. Olhe para mim, por favor. Eu quero conversar com você sobre esses dois versículos. Mas para entender melhor os dois versículos, precisamos dar uma passada, ter uma visão, ainda que pequena, sobre o livro de Amós, para a gente entender um pouquinho melhor o que vai ser falado hoje à noite. O livro de Amós é de natureza profética. É um livro profético. Nós poderíamos até falar assim: vamos abrir a Bíblia no Apocalipse de Amós, porque é um livro que tem natureza profética. Esse livro foi escrito antes de Cristo, por volta do ano 500. E esse livro trata de assuntos bastante importantes para o tempo do profeta e também para o nosso tempo. Vou mencionar alguns assuntos que o livro trata. O livro trata da idolatria. E o profeta Amós é claro ao dizer que a idolatria é pecado. A idolatria em qualquer uma das suas formas. Seja a idolatria de uma imagem ou de uma pessoa, de um astro ou de um objeto, de um cristal ou de uma filosofia. Toda idolatria é pecado. Nós não devemos ser idólatras, em hipótese nenhuma. Mas o livro de Amós não trata somente da idolatria. Ele trata também da injustiça social.
no tempo do profeta, havia esse problema que também tem hoje, no Brasil e no mundo inteiro. A injustiça social também é pecado. E as pessoas que administram os países, os líderes que coordenam os países, terão que prestar contas a Deus por causa desse problema. E Amós também trata desse assunto. Mas o profeta Amós trata de outros assuntos. Vou mencionar um outro. Ele trata da indiferença, do formalismo religioso. O profeta Amós diz que o formalismo religioso é tão pecado quanto a idolatria, quanto a injustiça social. Naquele tempo, havia um problema relacionado a esse formalismo, quando as pessoas se preocupavam mais com a aparência do que com a essência. E você sabe que hoje ainda tem isso de maneira muito acentuada. Tem muitas pessoas que na igreja são santos e lá fora não são, ou em casa não são. Então nós não podemos ter uma vida que seja incoerente. Não pode haver uma incoerência entre o que a gente fala e o que a gente faz, entre a teoria e a prática. Nós precisamos ter coerência. Se a gente na igreja é tão legal e agradável com as pessoas, por que não ser da mesma maneira em casa, com a família? E se nós somos cristãos dentro da igreja, também devemos ser cristãos numa viagem, nas férias, com os amigos, quando você está sozinho, quando você está sozinha. Tem muita gente que diz assim: estou de férias, ou estou em férias. E quando está em férias, nem a igreja vai. A gente não tira férias da igreja, nem da fé, e nem dos princípios. Então, o profeta Amós chama a atenção de todos nós para esse assunto. Mas o livro de Amós também fala do fechamento da porta da graça. Também fala dos últimos dias. Também fala da volta de Jesus. O livro de Amós é o livro que tem aquela frase, aquele versículo que é tão impactante que muita gente já ouviu e não sabe que está em Amós. O texto diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Já ouviram esse texto, né? Está em Amós. Portanto, este é um livro muito, muito importante para nós. É profundo também. E o nome do livro é o nome do profeta, Amós. O que significa Amós? Antigamente, quando as mamães ganhavam seus bebês, elas colocavam o nome no bebê com base no significado do nome. Os nomes bíblicos normalmente têm um significado, e um significado espiritual relacionado a Deus e à fé. Hoje em dia já não se faz muito isso. Hoje em dia a gente pega um pedacinho do nome do avô, um pedacinho da avó, um pedacinho do pai, da tia, do tio e cria um nome. É uma homenagem, né? É uma homenagem que se faz. Mas antigamente o nome era dado baseado num significado. E Amós significa carregador de fardos. Carregador de fardos. É um significado um pouco estranho, vocês não acham? Imagina a mamãe de Amós com ele no colo e alguém chega e fala: que lindo bebê, fofinho. Qual é o nome dele? Carregador de fardos. Não é muito romântico, né? É um negócio meio estranho. Mas se você entender por que tem esse significado, você vai ficar feliz. Amós significa isso porque o ministério dele era um tipo do ministério de Cristo. O ministério de Amós nos conecta ao Messias, nos conecta a Jesus. Porque o verdadeiro carregador de fardos é Jesus. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei.
Me dá o seu fardo que eu levo, e pega o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. É assim que ele fala? Ele fala, me dá o teu que é pesado, eu levo para você. Pega o meu que é suave, que é leve. Então o verdadeiro carregador de fardos é Jesus. E Amós significa carregador de fardos, justamente porque o ministério do profeta é um ministério que nos conecta com o ministério de Jesus Cristo. Viu agora que tem sentido? Que o nome dele tem um significado interessante pelo sentido que nos dá e pela ligação que faz com Jesus. Amós era um homem do campo, era um homem do interior. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos assim, era um caipira da roça. Amós trabalhava com gados, com animais, e também plantava figos e colhia figos. Era um homem do campo, simples. Deus o chamou para ser um profeta. E eu escolhi essa noite o capítulo 8 e os versos 11 e 12 por uma razão muito forte. É que o versículo 11, o profeta anuncia alguma coisa aparentemente assustadora. O profeta diz assim, vai chegar um tempo, verso 11, em que Deus fará uma intervenção na terra. Deus fará uma intervenção no bairro de Interlagos, também na cidade de Dutra, também na Vila São José, também em Parelheiros, também em Santo Amaro, também na cidade de São Paulo inteira, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O verso 11 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, nos quais enviarei sobre a terra fome e sede. Essa é a intervenção divina. Deus fará uma intervenção no planeta, e a intervenção divina no planeta produzirá fome e sede. E essa expressão, se não for bem entendida, parece colocar Deus numa situação difícil, porque como que um Deus de amor vai enviar fome e sede para a humanidade? Se a gente entender errado, podemos ter uma interpretação errada. Mas o fato é que o Amós não está falando da fome pela ausência do arroz e do feijão. Não é isso. Quando ele fala da fome e da sede, ele não se refere ao fato de que a comida que a gente come vai acabar e que a água que a gente bebe vai acabar. Não é isso que ele está falando aqui. Ele usa dois elementos, o pão e a água, para se referir à fome e à sede. Sabe por que o profeta usa esses dois elementos? Porque esses dois elementos nos levam a Jesus e ao Espírito Santo. Você lembra que na Bíblia Jesus é comparado também a um pão? Lembra desse texto? João 6,48, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Certo? Jesus é o pão. Mas se você vai para João 7, de 37 a 39, Jesus se levanta no último dia da festa e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o verso continua dizendo assim, e isto ele falava com referência ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Portanto, a água mencionada pelo profeta é uma referência ao Espírito Santo, enquanto que o pão mencionado por ele é uma referência a Jesus. Portanto, o profeta Amós, quando ele cita pão e água, ele está falando de Jesus e do Espírito Santo. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado à água, ao vento, ao fogo e à pomba. Tem outros símbolos, mas esses são os mais comuns. Esta é uma das razões pelas quais a pessoa é batizada nas águas, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, quando Amós fala assim, eis que vem dias, diz o Senhor, nos quais enviarei fome sobre a terra e sede sobre a terra, aí ele mesmo diz assim, mas não é fome de pão, nem é sede de água. Ele já avisa, porque o pão aqui é Jesus e a água aqui é o Espírito Santo. Você sabe o que o profeta está dizendo exatamente? Ele está dizendo que um dia, em breve, o ministério de Jesus, o pão da vida, vai acabar. E que o ministério do Espírito Santo, a água viva, também vai acabar. Você sabe onde é que
se desenvolve o ministério de Jesus hoje é no santuário celestial. Lá no céu tem um santuário, e Jesus intercede por nós. Por isso que nós oramos a Deus em nome de Jesus, porque Jesus intercede por nós. Enquanto Jesus está lá no céu, à direita do Pai, no santuário celestial, intercedendo por nós, aqui na terra está o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui trabalha conosco. Por exemplo, é o Espírito Santo quem coloca no seu coração o desejo de ir à igreja. É o Espírito Santo quem coloca no teu coração o desejo de ler a Bíblia. É Ele quem está trabalhando em você e em mim. Não pensa que a gente vem à igreja ou vai ler a Bíblia porque nós somos bonzinhos, porque nós somos pessoas tão maravilhosas que a gente não consegue viver sem a Bíblia e sem a igreja. Não, a natureza humana é contrária a essas coisas, sabia disso? Tem muita gente que está na igreja, mas gostaria de estar dormindo em casa e não na igreja. E tem pessoas que estão aqui hoje e que não queriam estar aqui hoje, e vieram porque alguém insistiu, alguém lhe convidou, alguém falou assim: vamos, você vai gostar, é muito bom e tal, e você veio, você está aqui, mas você não queria estar aqui. Sabe quem foi que nos trouxe aqui hoje? Você pode falar, foi o ônibus. Não. Foi o carro? Também não. Foi meu amigo? Também não. Quem trouxe você aqui hoje foi o mesmo que me trouxe. Foi o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos converte e nos leva a Jesus. Então o Espírito Santo está na terra, agindo poderosamente na nossa vida. Sabe quando você ouve uma mensagem como essa e você começa a entender a Bíblia e você se interessa pelo assunto? É o Espírito Santo que está trabalhando. Não é mérito humano, o mérito é do Espírito Santo. A glória, a honra, o louvor é dele. Então veja que quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo. O ministério dele acontece aqui, enquanto que o de Jesus é lá no santuário celestial. O que o profeta Amós está dizendo em alto e bom som? Ele está dizendo assim: vai chegar um dia em que o ministério de Jesus vai acabar. E quando o ministério de Jesus acabar, haverá fome. Por que haverá fome? Porque Jesus não intercederá mais. E ele está dizendo assim: e o ministério do Espírito Santo também vai acabar. Por isso haverá sede. A fome e a sede é uma referência a esse detalhe que nós estamos dizendo. E esse dia mencionado aqui pelo profeta está muito perto. Sabe por quê? Porque se Jesus em breve voltará, mais breve ainda vai acabar o tempo da graça. Você sabe que nós estamos vivendo o tempo da graça, da misericórdia, da segunda chance. Por quê? Porque Jesus ainda intercede por nós. Enquanto Jesus estiver no céu, no santuário celestial, intercedendo por nós, significa que a porta da graça está aberta. Enquanto o Espírito Santo estiver trabalhando aqui na terra, em nosso coração, significa que a porta da graça ainda está aberta. Mas quando Jesus terminar seu trabalho lá, quando Jesus terminar o trabalho lá, e o Espírito Santo terminar o trabalho aqui, então Jesus lá no céu vai dizer assim: está feito, acabou. Aí aqui na terra o Espírito Santo vai dizer assim: aqui também está feito, aqui também acabou. E Jesus sai do santuário e o Espírito Santo deixa de agir. Nesse dia, cumprir-se-á o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. E quando esse dia chegar, que está muito perto, repito, então a última pregação pública será realizada. O último apelo será feito.
A última pessoa tomará a sua decisão. O último batismo será realizado. A última semana de evangelismo será feita. O último programa na TV Novo Tempo será realizado. Tudo acontecerá pela última vez. Aí Jesus fala: está feito, acabou. E o Espírito Santo diz assim: está feito também, acabou aqui. Porque aí termina o que está em Mateus 24:14. O evangelho do reino foi pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que Mateus 24:14 se cumpre simultaneamente a esse está feito de Cristo, a esse está feito do Espírito Santo. São acontecimentos simultâneos. Jesus fala: acabou. O Espírito Santo fala assim: acabou aqui. Então o evangelho também cumpriu o seu papel. Terminou. Nessa mesma ocasião, vai se cumprir Apocalipse 22, versículo 11, que diz: o justo continua justo, e o ímpio continua ímpio. Essa linguagem apocalíptica é para dizer que após o fechamento da porta, após o término do ministério de Jesus, após o término do ministério do Espírito Santo, quem se salvou, e quem não se salvou, não se salvará mais. Por isso que Apocalipse 22:11 fala assim: quem é justo continua justo, e quem é ímpio continua ímpio. Ou seja, não haverá mais mudança. E nessa mesma ocasião vai se cumprir Apocalipse 7, versículo 1. Apocalipse 7, verso 1, nós encontramos os anjos segurando os ventos. Já leram isso? Os anjos segurando os ventos. Quando Jesus falar lá em cima: está feito, o Espírito Santo fala assim aqui: também está feito. Os anjos do Apocalipse soltarão os ventos. Soltar os ventos significa, sabe o quê? Que cairão sobre a terra as 7 últimas pragas do Apocalipse. Então cumprir-se-á Apocalipse 7. E durante as pragas, outros textos bíblicos irão se cumprir, como o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, quem sabe o resto? Nada me faltará. Porque por causa das pragas, muita coisa vai ser atingida, inclusive a água vai virar sangue. Então, para os ímpios não haverá água, haverá sangue. Mas se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí vai se cumprir o Salmo 23. Mas também vai se cumprir o Salmo 91. O Salmo 91 se cumprirá na íntegra, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, irmãos? Alguns usam esse texto para fazer aplicações para o dia a dia da gente, mas o fato é que ele vai se cumprir literalmente na íntegra durante as pragas. O Salmo 91 é tão claro sobre isso que diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E diz assim: praga nenhuma chegará à tua tenda. Lembra dessa frase? Porque está falando das pragas. Porque o Salmo 91 vai se cumprir literalmente e totalmente durante as pragas. Praga nenhuma chegará à tua tenda, e fala assim: e o Senhor vai te guardar para você não tropeçar com o seu pé nas pedras, porque uma das pragas é uma chuva de pedras. Então Amós está falando disso, está falando da fome e da sede, porque se refere ao final do ministério de Jesus e do Espírito Santo. E durante esse momento em que estará se cumprindo, ou estarão se cumprindo, as últimas profecias. Nessa ocasião, haverá um tempo de angústia, como nunca houve. E esse tempo de angústia será um tempo de angústia que vai atingir de forma muito forte aqueles que não aceitaram a salvação, não aceitaram o Salvador. É o que diz o verso 12, Amós 8:12. Diz assim: andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Isso aqui é um tempo de angústia.
Veja que o texto é muito claro, o verso 12 é muito claro, fala assim: as pessoas andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Ou seja, nessa ocasião, quando fechar a porta da graça, quando não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém, quando tudo estiver terminado, as pessoas que não aceitaram Jesus, que não se entregaram, que não se batizaram, que não se converteram, que não tomaram a decisão, elas vão perceber que a angústia vai aumentar. E elas vão sair em busca de uma palavra. Aqui fala, procurarão a palavra do Senhor e não acharão. Quando fala que vão procurar a palavra e não vão achar, a Bíblia, o profeta Amós, ele não está se referindo necessariamente ao livro sagrado. Porque o livro sagrado poderá ser achado. Porque hoje você tem a Bíblia de papel e você tem a Bíblia eletrônica. Então dificilmente alguém vai destruir toda a Bíblia. A pessoa poderá até achar uma Bíblia, mas eu pergunto a você, para que serve a Bíblia sem Jesus intercedendo lá em cima? E para que serve a Bíblia sem o Espírito Santo agindo na vida da gente? Vocês sabem o que é que dá poder a esse livro? Sabem por que esse livro é tão poderoso? Sabem por que nós nos reunimos aqui, e aqui vieram pessoas de vários lugares de São Paulo? E tem muita gente ligada na internet. Eu tenho aqui pessoas que estudaram pouco e pessoas que estudaram muito. Nós temos aqui advogado, temos doutores, temos médicos, nós temos aqui universitários, catedráticos, temos pessoas aqui que estudaram bastante, e você tem pessoas que estão estudando ainda e outras que não estudaram. Mas eu pergunto, por que tanta gente vem para ouvir esse livro? Para ouvir esse livro, por que alguém liga um celular ou um computador e fica 1 hora ouvindo uma pregação como esta? Sabe por quê? Sabe o que é que dá poder a esse livro? Sabe por que esse livro é diferente dos livros comuns das livrarias? É porque isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. E mais do que isso, ou não mais, mas tão importante quanto isso, o Espírito Santo não só inspirou os profetas e os apóstolos, o Espírito Santo também toca em nós, para a gente ler o livro, entender o livro e aceitar Jesus como Salvador. Mas se Jesus não intercede mais, se o Espírito terminou seu trabalho, para que serve esse livro? Para nada. Esse livro, sem o ministério de Jesus e sem o ministério do Espírito Santo, não passa de um livro de papel e tinta como qualquer outro. O que faz esse livro ser tão extraordinário é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é a intercessão de Jesus, é o ministério do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Por isso que o verso 12 fala assim: as pessoas andarão de mar a mar, do norte até o oriente, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Sabe o que significa esse não acharão? Vamos imaginar que alguém encontre a Bíblia durante esse tempo de angústia. A pessoa encontra uma Bíblia, mas ela não vai ter paz, não vai ter esperança. Quando fala procurarão a palavra do Senhor, é uma palavra de paz, de esperança, de perdão, de conversão, de resgate, de salvação. Por que não acharão? Porque não haverá mais intercessor, porque não haverá mais o trabalho do Espírito Santo. Não acharão. Então a angústia vai aumentar, o vazio do peito vai aumentar, e as pessoas vão viajar de um lado para o outro. Alguém poderá dizer assim: olha, lá em Brasília tem um pregador, vamos lá. Não tem, mentira. Alguém poderia dizer assim: ah, em Nova York tem um pregador pregando lá, vamos lá. Não tem, mentira. Não, liga na Novo Tempo. Não tem mais Novo Tempo. Vamos nas redes sociais. Não, já não tem mais nada. Acabou. E as pessoas perceberão que é tarde demais, que o tempo passou e acabou. Eu pergunto a você, sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus é longânimo, porque Deus é misericordioso. Se Jesus voltasse ontem, muita gente estaria perdida. E se Jesus voltar hoje, muitos estarão perdidos.
O fato de Jesus não ter voltado ainda é um ato de misericórdia. É uma atitude de oportunidade que Deus está nos dando. Mas eu pergunto, até quando você vai esperar? Até quando você vai deixar o tempo passar? Deus pode nos dar ainda muitos anos de oportunidade, claro que pode. Mas você pode morrer amanhã, ou hoje à noite. Então, quando se trata de decisão de salvação, a gente não pode deixar para depois. Veja, tem pessoas que estão prontas para serem batizadas, mas ficam arrumando desculpas, ficam arrumando argumentos. Até quando você vai arrumar desculpas? Até quando você vai projetar nos outros ou numa situação para você não tomar uma decisão definitiva? Eu sei que algumas pessoas ainda não têm o conhecimento suficiente para dar um passo desse tamanho, mas a pessoa pode decidir estudar a Bíblia, ela pode decidir começar uma caminhada com Jesus. Todos podemos decidir. Até quem está vindo aqui pela primeira vez e nunca fez nenhum estudo bíblico, você também pode decidir. Claro que cada pessoa está no nível de conhecimento bíblico. Alguns já conhecem mais, outros conhecem menos e outros não conhecem quase nada. Mas isso não impede você de decidir. Você entende? Você pode decidir hoje e dizer assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu sei que eu não estou pronto ainda, eu sei que eu tenho que entender mais coisas, mas a minha decisão já está tomada. Eu vou me preparar, vou estudar mais e eu quero servir a Deus. E tem outros que estão aqui que estão caindo de maduro. Tem aqueles que frequentam a igreja e não decidem. Tem aqueles que assistem pela internet todos os sermões, assistem há anos e anos e não decide, não se entrega. Qual é o seu problema? O que está acontecendo com você? Veja, você não pode deixar passar uma chance como essa. Esta semana é uma chance de ouro que Deus está nos dando. É uma oportunidade incrível que Deus está nos dando essa semana. Nós não podemos deixar passar essa semana sem tomar uma decisão. É a grande chance que Deus está lhe dando. Se acabar a programação amanhã à tarde e você não se entregar, não valeu a pena fazer o que fizemos. Você não pode sair daqui hoje do jeito que você veio. Você não pode ir embora sem tomar uma decisão, sem fazer um concerto com Deus. Se você se afastou de Jesus, se afastou da igreja, se afastou da Bíblia, se você não ora mais, não lê mais a Bíblia, se você está afastado da comunhão com Deus, hoje é dia de voltar. E se você ainda não foi batizado, hoje é dia de tomar uma decisão de ser batizado. E se você já está firme na fé, hoje é dia de renovar o seu pacto de fidelidade para com Deus e permanecer firme até a volta de Jesus. Mas todos nós temos que tomar uma decisão. Esses dias eu ouvia um adolescente pregando, e ele falou uma coisa que me impressionou. Esse adolescente, eu estou ajudando, dando uma força para ele, para que ele seja um pastor. Então eu estou tipo assim, fazendo um discipulado com ele, sabe? Discipulando ele. E ele fez um sermão a semana passada, e eu assisti o sermão dele depois pela internet. Ele falou uma coisa que me impressionou. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque primeiro você tem que voltar. Olha o que ele falou. Jesus não voltou ainda porque primeiro você tem que voltar. Você quer que Jesus volte, mas você não voltou ainda? Essa é forte, é ou não é? E eu aprendi mais uma. É verdade isso. Por isso hoje é dia de voltar. E sabe de uma coisa? O texto, verso 12, fala que procurarão a palavra do Senhor e não acharão. E estas pessoas serão dominadas pelo inimigo. Porque nessa ocasião, que eu estou do assunto aqui, a porta da graça estará fechada. E o inimigo vai dominar essas pessoas. Porque elas estarão perdidas.
logo depois da saída de Jesus do santuário, logo depois do término do ministério do Espírito Santo, logo depois das pragas, Jesus vai voltar. Vocês sabem por que essa igreja se chama adventista? Porque a palavra adventista vem da palavra advento. Advento é volta, é retorno. Nós somos adventistas porque nós cremos no advento de Jesus, porque Jesus voltará. Por isso somos adventistas. E somos do sétimo dia. Sabe por quê? Porque o sétimo dia é o sábado. E o sábado é o quarto mandamento dos 10. E porque o sábado é o selo de Deus, é o sinal de Deus. E nós queremos o selo de Deus, e não o selo da besta. Então essa igreja se chama Adventistas, ou Adventista do sétimo dia. O nome dessa igreja é um sermão. O nome dessa igreja é um estudo bíblico. Se você explicar por que é adventista do sétimo dia, se você explicar isso para alguém, você está dando estudo bíblico. Por que do sétimo dia? É natural perguntar isso. E aí vamos para a Bíblia para saber por quê. E por que adventista? Vamos para a Bíblia para saber por quê. É isso. Um dia eu estava pregando esse assunto em Manaus. E eu pregava esse assunto num auditório que pertence à Assembleia de Deus. Eu fiz uma semana lá. E eu pregava esse assunto. Enquanto eu estava pregando, como eu estou ainda pregando aqui, e já chegando no apelo, finalizando no apelo, eu fazia um convite para as pessoas, como eu estou fazendo agora e vou fazer mais ainda daqui a pouco. Eu fazia um apelo, tinha 10.000 pessoas reunidas nesse auditório, ginásio auditório Canaã, que fica em Manaus. E enquanto eu pregava e fazia o apelo, um senhor de terno e gravata se levantou lá do meio do auditório e veio caminhando pelo corredor central. E como eu estava aqui na frente, eu vi a hora que ele levantou e veio. Mas eu pensei que ele fosse caminhar e fosse passar por aqui, fosse ir ao banheiro, ou fosse atender alguma outra coisa, que às vezes acontece da pessoa ter que levantar e sair, né? Mas não, ele veio, ficou bem pertinho de mim aqui, ficou me olhando bem aqui da frente. E o palco é mais alto. Eu vi que ele estava me olhando, mas eu estava pregando. Aí ele sentou no chão e tirou os sapatos. Eu achei estranho, mas tudo bem. Aí ele vai e tira a gravata. Daí ele vai e tira o blazer. Eu olhei e falei, bom, alguma coisa diferente está acontecendo. Mas eu não sabia o que era. Aí ele ficou só de camisa e de calça, sem sapato, sem blazer e sem gravata. Pegou tudo aqui no braço, deu a volta por lá e subiu no palco, veio aqui do meu lado. Eu pregando. Ele ficou aqui. Eu falei, tudo bem, irmão? Ele falou assim, tudo bem. Eu falei, o senhor deseja alguma coisa? Sim. O que o senhor deseja? Eu quero me batizar. Falei, quando? Ele, agora. Mas como assim agora? Agora. Pastor, você não está fazendo o apelo? Falei, estou. Então eu aceitei. Mas quem é o senhor? Eu sou da PM. Mas o senhor é o que na PM? Eu sou o comandante da Polícia Militar aqui de Manaus. O comandante da Polícia Militar. Eu perguntei, mas o senhor já conhece a mensagem bíblica? Conheço há mais de 15 anos. E tem alguém na sua casa que é da igreja? A minha esposa. E a sua esposa está aqui? Tá. Vamos chamar, cadê a esposa dele? Aí ela veio. Irmã, é seu marido? É. A senhora é adventista? Sou. Frequenta a igreja? Sim. Ele há mais de 15 anos? Há mais de 15 anos.
E a senhora acha que ele está pronto para batizar? Ela falou: tenho certeza que está, pastor. E a gente deve batizar o seu marido hoje? Pastor, é melhor o senhor batizar porque ele é o comandante da polícia. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhor. Alguém foi lá, pegou uma túnica, vestiu nele aqui na frente e nós o batizamos. A igreja adventista não faz essas coisas assim. Você sabe que nós adventistas não pegamos uma pessoa do nada assim e batizamos. Vocês sabem disso. Primeiro a gente dá o estudo bíblico, é ou não é? Explica para as pessoas as verdades bíblicas, para a pessoa entender, aceitar, e aí se preparar, e aí se batizar. Mas existem alguns casos excepcionais. Esse que eu contei é um desses. Não é a regra, mas são casos excepcionais. E talvez tenha alguém aqui hoje que já conhece a verdade, já sabe tudo que eu digo assim, o necessário, porque tudo ninguém sabe, mas o necessário. E talvez você esteja pronto, não há nada que te impeça, nada. E você está aí, vendo pela internet, ou sentado aqui no auditório, e não decide, né? Qual o seu problema, meu irmão? Qual o seu problema, minha irmã? Tem medo da igreja que você frequentava antes? Tem medo de quem? Do pai, da mãe, do marido, da esposa? Tem medo de perder o emprego? Tem medo do quê? Você deveria ter medo de perder a salvação. Isso sim. Deus está chamando você. Quando o padre chegou para me explicar o que eu não entendi, quem estava aqui ontem lembra da história. Quando o padre chegou e eu pedi para ele me explicar, e eu mostrei Êxodo 20, ele tentou me explicar dizendo assim: não, nós não adoramos imagem não. Eu disse: como não? Não, nós não adoramos imagem não. Falei: o que a gente faz com as imagens? A gente só venera. Eu não sabia a diferença, e descobri que não tem diferença. Adorar e venerar é basicamente a mesma coisa. Então ele tentou me explicar e complicou mais. Aí quando foi sobre o sábado que ele tentou me explicar, aí complicou ainda mais, porque ele foi explicar que o catolicismo não guarda o sábado, porque a igreja mudou o sábado para o domingo, porque São Pedro foi o primeiro papa, e Jesus deu a chave do reino dos céus para Pedro, e falou: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado do céu. E como Pedro foi o primeiro papa, tem a chave, ele liga, desliga, fecha e abre. Então a igreja católica mudou o sábado para o domingo, e como ela tem a chave, o que liga aqui, liga lá, o que desliga aqui, desliga lá, e se mudou o sábado para o domingo aqui, mudou lá também, e está tudo certo. Ele fez um malabarismo para explicar, e isso me despertou ainda mais. Eu falei assim: não é possível que é assim. E a partir daquele dia eu decidi que eu iria estudar a Bíblia, e comecei a estudar a Bíblia. Não entendia nada, mas eu decidi estudar a Bíblia, e Deus preparou uma pessoa para me dar estudo bíblico. Não uma pessoa, 3 pessoas. Um casal, o irmão Carlos e a irmã Yolanda, esposa dele, e também a irmã Helena. E eles me deram estudos bíblicos. Sabe quantas vezes esses 3 foram à minha casa para abrir a Bíblia comigo e me explicar a Bíblia? 5 sábados. 5 sábados. Portanto, cada sábado deu um tema. Então eu fiz 5 temas. Foi a volta de Jesus, o milênio, novo céu e nova terra, os 10 mandamentos e o sábado. Quando chegou nesse aí, eu disse: irmão Carlos, irmã Yolanda, irmã Helena, eu já entendi. Eu quero ser adventista. Eles tomaram um susto, porque foi muito rápido, e ficaram com medo de me batizar e eu não ficar firme na igreja, o que é perfeitamente compreensível. E eu disse a ele: irmão Carlos, o senhor pode me batizar sem medo, eu não vou sair da igreja. Ele falou: não, eu sei, mas a igreja não vai batizar você só com 5 temas, não. Mas Deus foi tão bom, que depois de conversar com o pastor e com os demais, eles perceberam que eu estava sendo sincero.
e marcaram a data do meu batismo. E no dia 24 de maio de 86, eu fui batizado. Quando eu fui batizado, estava frio, a água estava gelada. Eu nem estava aí para a água, eu queria era o batismo. E eu tive a honra de ter sido batizado por um grande pregador de São Paulo, um grande evangelista de São Paulo, que alguns de vocês conheceram ou ouviram falar, pastor Alcides Campo Longo. Alguns aqui já ouviram falar dele ou conheceram pessoalmente. Ele me batizou. Depois de 5 anos que eu estava na igreja, lutando com a minha família, meus irmãos não me apoiavam, não entendiam, claro, eles não entendiam, meus pais também não. Algumas vezes, para eu ler a Bíblia, eu entrava no banheiro, disfarçando como se eu fosse usar o banheiro, para ler a Bíblia lá dentro. Mas depois de 5 anos, orando pela família, Deus converteu quase todos os meus irmãos. Nós somos em 7 irmãos homens, e uma irmã, 8 no total, 7 homens e uma mulher. Dos 7 homens, 6 se converteram, e dos 6, hoje, 5 são pastores. 5 são pastores, e um deles está aqui hoje, que a maioria aqui conhece, é o pastor Raimundo. O próprio pastor Raimundo não aceitava essa mensagem. Está aí o pastor Raimundo? Tá? Vem cá, pastor Raimundo. Uma salva de palmas para o pastor Raimundo. Está vendo esse homem de Deus aqui? O pastor Raimundo é o coordenador de evangelismo para todo o estado de São Paulo. Um homem de Deus, é meu irmão, eu o conheço muito bem. E além de irmão, nós somos amigos. Então, ele e os outros irmãos, por não entenderem, obviamente, tinham essa atitude. Mas quando Jesus converteu o pastor Raimundo e converteu os demais, eles se apaixonaram pela missão. E nós oramos 23 anos pela conversão dos nossos pais. E finalmente, depois de 23 anos orando, os nossos pais se converteram. Lembra, Raimundo? Eu tenho 3 coisas a destacar nesse processo. O primeiro deles foi quando um dia eu saí da cozinha da nossa casa, atravessando o corredor, indo em direção à sala. Pastor Luiz já era batizado, e eu entrei na sala. Quando eu entrei na sala, uma cena me impactou. Pastor Luiz estava ajoelhado, com a Bíblia aberta em cima do sofá, orando. Foi a primeira vez que eu me deparei com uma cena tal que impactou meu coração. Eu nunca mais esqueci. Outra coisa é quando ele veio trabalhar com o pastor Alcides Campo Longo, aqui em São Paulo, e retornava para Sorocaba, e de vez em quando ele contava os testemunhos de pessoas que eram convertidas nas campanhas. Gente, eu ficava impressionado. E uma terceira coisa que eu destaco, já no processo de conversão, um dia eu cheguei para ele retornou de São Paulo para Sorocaba, eu falei assim: Luiz, eu estou pensando em ser batizado. Só falei assim. Ele olhou para mim e falou assim: Raimundo, o batismo vem antes do batismo. Eu não me esqueço, e raciocinando eu entendi, que antes mesmo da gente ser batizado, já podemos colocar em prática, foi o que eu entendi, colocar em prática aquilo que a gente aprende na palavra. Então, gente, eu louvo a Deus, porque hoje sou adventista do 7º dia. Graças a Deus, Deus usou o pastor Luiz, o Pedro na época também. Depois dele, 5 anos após eu fui batizado, depois os outros irmãos. E eu falo de coração, não porque sou pastor, mas porque sou membro da Igreja Adventista do 7º dia. Eu sei que a igreja não salva, porque a salvação
não é uma coisa exclusiva de uma igreja, mas a doutrina é exclusiva. Não existe outra, jamais. Você não está sendo chamado apenas para mais uma igreja, você está sendo chamado para a igreja de Deus aqui na terra. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Não é um milagre? É um milagre. Eu olhando para ele aqui pensando, e ele não aceitava. Entendeu? Então você deve estar pensando assim, mas na minha casa também está acontecendo o mesmo, né? Eu estou aqui, mas tem fulano na minha família que está duro. Então não desista. Ó o Raimundo aqui, ó. Não desista. Deus pode fazer coisas lindas. Deus pode fazer milagres. E o maior milagre é a conversão de uma pessoa. A porta da graça ainda está aberta. Eu quero terminar o sermão fazendo duas citações. A primeira, Jesus disse assim no Sermão do Monte, em Mateus 5, verso 6. Ele fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Agora junta essa frase de Jesus com a frase de Amós. Amós fala assim: ai de quem tiver fome e sede, porque vai sair para procurar e não vai achar. Não é isso que falou Amós? E Jesus vem e fala assim: felizes os que têm fome e sede, bem-aventurados os que têm fome e sede. Quando é que é bom ter fome e sede? E quando é que é mal, é ruim ter fome e sede? É ruim ter fome e sede, é negativo ter fome e sede depois que fechar a porta da graça. Aí será horrível, porque as pessoas irão procurar e não irão achar. E quando que é bom ter fome e sede? Agora, enquanto a porta está aberta. Por isso Jesus falou assim: bem-aventurados os que têm fome e sede, porque a porta ainda está aberta. Deixa eu fazer uma pergunta para aqueles que gostam de cozinhar, homens e mulheres que gostam de cozinhar. O que é que dá sabor à comida? É o sal? Eu também achava que era o sal, mas eu descobri que é a fome. Concorda ou não concorda? Quando você está com aquela fome de leão, a barriga roncando, você não quer saber, meu amigo, um pãozinho seco, é ou não é? Com água, sem manteiga, sem nada, pãozinho seco, é uma delícia. O que torna a comida saborosa, maravilhosa, é a fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Eu gostaria que você tivesse fome e sede de Deus, fome e sede de Jesus, fome e sede do Espírito Santo, fome e sede da palavra. Que você tivesse fome e sede de ir para os céus, fome e sede de se batizar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus, de justiça, de conversão, de salvação. Esses serão saciados, abençoados, cheios da graça de Deus. Por isso Jesus falou que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E a segunda citação é que a porta da graça ainda está aberta, mas existe uma segunda porta, é a porta do nosso coração. De que adianta a porta da graça estar aberta se a porta do seu coração está fechada? A porta da graça só Jesus tem a chave. Ele fala: quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. Jesus tem a chave.
Ele diz: eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. Mas a porta do seu coração, a porta do seu coração, só você tem a chave. Jesus não pode invadir o seu coração. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode fazer o que está em Apocalipse 3, verso 20. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem abre a porta do coração é você. É você que diz: eu aceito, eu quero, eu vou. Hoje é o meu momento, essa é a minha noite, essa é a minha oportunidade. Então, por favor, não feche a porta do coração. Abra o coração. Aceita o chamado de Deus. Aceita o convite de Deus. Receba a bênção dele essa noite. E volte para casa feliz. Volte para casa transformado, transformada. Você que assiste a gente pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou por outra rede social, Deus está chamando você também. Aonde quer que você se encontre, envie uma mensagem para nós e diga: eu aceito, pastor. Eu quero começar uma vida nova. Eu quero me preparar para o céu. Eu quero me preparar para a vida eterna. Algumas pessoas que estão aqui, que eu já mencionei os nomes, já não querem esperar mais. Por isso o pastor Leonardo e o pastor Eliéder estão entrando nas águas do batistério. De um lado, pastor Leonardo, no batistério número 1, e no batistério número 2 estará o pastor Eliéder. Esses dois pastores, juntamente conosco, irão realizar esta cerimônia. Eu gostaria de fazer um pedido especial aos pastores que estão aqui. Não sei se todos, mas pelo menos alguns. Eu queria que alguns dos pastores fizessem, do lado de trás dos dois tanques, fizessem uma meia-lua, deixando a frente livre, para o pessoal ver o batistério e o batismo. Eu queria convidar os colegas pastores para fazer uma meia-lua, pastor, em cada batistério. O Geazi no tanque 2? Ok, tá certo. Daqui a pouco o pastor Geazi, ou vai entrar junto? Já pode entrar, pastor Geazi, obrigado. Então no batistério 2 é o pastor Eliéder e o pastor Geazi. Ótimo. Eu queria que os pastores fizessem isso aqui, ó, uma meia-lua, exatamente aí, tá ótimo assim. Aqui também, vocês vão ver uma cena que acho que nunca viram. Pastores, vamos fazer aquilo que fizemos hoje de manhã. Lembra hoje de manhã? Assim, fazemos assim, ali também. Ou seja, nós todos vamos batizar as pessoas. Vocês vão ver que cena. Vai ter alguém querendo sair daí correndo para batizar, quer ver? Presta atenção. Eu posso chamar, pastor, aqui, posso chamar as pessoas, os batizandos? Eu vou chamar. No batistério número 2, eu queria chamar então o irmão Dino e a irmã Laís, conforme está no meu papel aqui, correto? E no batistério número 1, com o pastor Leonardo, vai entrar o irmão Sebastião. E eu já vou pedir pro Adecildo ficar pertinho aí já. Fica pertinho, porque nesse batistério entra uma pessoa só e ali entram duas. Olha que cena, pessoal, olha que cena. Olha que momento solene. O frio não é capaz de impedir os batismos. Nada é capaz de impedir. Vamos receber a irmã Laís e o irmão Dino. Eu queria dizer que o irmão Dino é um homem, segundo me chegou aqui, deve ter uns 80 anos, mais ou menos. 80. E o irmão Dino, ele vem estudando a Bíblia já há um bom tempo, já é um servo de Deus há muito tempo, mas foi pela TV Novo Tempo e também pelo Arena que ele aceitou o chamado de Jesus. Me passaram aqui que a esposa do irmão Dino está por aqui, a irmã Olga. Está aí mesmo?
Vai lá, irmã, perto do seu esposo, por favor. Vai ali perto dele, para estar ao lado dele, irmã. Deus abençoe a senhora. Então nós temos aqui no Batistério 2 o irmão Dino e a irmã Laís, e no Batistério 1 com o pastor Leonardo, o irmão Sebastião. Tudo bem, irmão Sebastião? Aqui? Tudo na paz? Ok. Pastores, tudo certo aí no Batistério 2? Queridos irmãos Dino, Laís e Sebastião, vocês aceitaram Jesus como Salvador pessoal, e essa noite vocês estão abrindo o coração para Jesus. Há festa no céu, há festa aqui também, e diante de Deus, diante da igreja, vocês serão batizados agora, e para o perdão dos seus pecados, nós pastores, todos os pastores, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Senhor Jesus, batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Eita, que maravilha! Emocionante demais, né? Emocionante demais. Louvado seja Deus. Pastor Raimundo, pode vir aqui um pouquinho ao meu lado, por favor? Agora vamos receber. Eu falei certo aí, foi a Laís que entrou aí? Foi a Laís? Que eu acho que eu inverti aqui, né? Não tem problema não. Vamos chamar agora a Sara Cristina, por favor, e Adecildo também. Pode entrar. Agora sim, sejam bem-vindos. Então vamos receber agora Adecildo, a Sara. Posso chamar dois aí nesse batistério ou um só? Dois? Então pode ser a Sara e Neidmar, pode ser? Ok. Então nesse batistério nós temos a Sara, confere? E o Adecildo está aí? É isso? Então aqui desse lado de cá. Acho que vamos ter que inverter, pastor. Já está ok ali, não há problema. Posso chamar uma outra pessoa para entrar nesse batistério aqui? Posso chamar? Vamos inverter. Houve uma inversãozinha aqui. O Zedequias, está aí o Zedequias? Zedequias, entra nesse aqui, meu irmão, nesse batistério aqui. Pronto. Então nós vamos batizar agora a Sara, o Adecildo e o Zedequias. Tá certo? É isso aí. Momento precioso. Queridos irmãos Sara, Adecildo e Zedequias, vocês aceitaram Jesus como Salvador. Glória a Deus nas alturas. E conforme a decisão que vocês fizeram, para o perdão dos seus pecados, para que os seus nomes sejam registrados no livro da vida, nós pastores, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Ei, que maravilha! Deus seja louvado, né?
Deus, olha a Vitória, a Vitória. Gostei ali, ó. Gostei dessa cena aí, ó. Vai, pastor, faz igual ele. Aí, tira uma foto ali, ó. Tira a foto dele ali, ali. Você viu que ele saiu do batistério assim? Assim? Eu achei o máximo, é isso aí. Parabéns. Quem está gostando dessa festa, diga amém. Amém. Vamos batizar mais 2 pessoas. A Nicole já está aí? A Nicole? E Neidmar também está aí? Está aí, ótimo, excelente. Vamos então batizar mais 2 pessoas. Que momento precioso, né? Inspirador. Vamos receber então Neidmar e Nicole. É mãe e filha? Oh, maravilha! Que bonito isso, né? Quem que é a mãe das 2? Não, é sério, eu tô falando sério, porque eu não sei quem que é a mãe, sério. Como chama a mãe? A Neide, a Neide. Posso falar só Neide? Tá bom, só Neide. Então a Neide é a mamãe e a Nicole está do ladinho, que é a filha. Tudo ok? Querida Neide e querida Nicole, vocês aceitaram Jesus como Salvador pessoal. E a cena de ver a mãe e a filha juntas é uma cena emocionante. E conforme a decisão que vocês 2 fizeram, para o perdão dos seus pecados, todos nós pastores levantamos as nossas mãos e, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém. Que maravilha. Deus seja louvado. Amém. Que lindo esse momento, hein? Que precioso esse momento. Eu vou pedir aos pastores que já fiquem aqui, porque a gente já vai fazer o fechamento juntos. Já ficamos aqui. Depois a gente só se posiciona aqui na hora certa, mas já ficamos aqui já. Bênção de Deus. Agora é com você e comigo. Agora é com você, internauta. Eu quero fazer uma pergunta bem objetiva. Tem alguém aqui que gostaria de tomar uma decisão e se preparar para que em breve seja batizado também? Quem aceita que eu ore para que você se batize em breve? Levante a mão. Fica em pé. Fica em pé. Isso, fica em pé. Uma salva de palmas para eles. Parabéns. Fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Você que gostaria que eu orasse por você, para que em breve você também pudesse ser batizado. Fica em pé. Os amigos deles, levantem-se ao lado deles. Você que conhece essas pessoas, levante-se ao lado delas. Quem mais gostaria que eu orasse por você, para que você também pudesse se batizar? Quem sabe voltar e se rebatizar? Levante-se. Isso, levante-se. Você que já frequenta a igreja, já se considera até membro já, mas não está batizado ainda ou batizada ainda, levante-se agora em nome de Jesus. Abra o seu coração e deixe Cristo entrar na sua vida. Nós temos pessoas na arquibancada ali, né? Na arquibancada, como a luz aqui é muito forte para mim, eu não consigo ver vocês na arquibancada, por isso eu vou colocar a mão assim. Tem várias pessoas lá em cima. Amém. Mas eu não sei porquê, eu estou achando que tem gente sentada que podia se levantar. Entenda o apelo que eu estou fazendo. Não é para você batizar hoje, não. É para você decidir hoje e se batizar na hora certa. Cada um tem sua hora, tem seu momento. Não é mesmo? Entenderam bem o que eu estou falando? Quem mais gostaria de se batizar
em breve. Eu quero orar por você. Quem aceitar esse convite, fica em pé. Muito bem, parabéns. Fica em pé. Não tenha vergonha nem medo. A porta da graça está aberta. Pode aplaudir, que tem várias decisões que foram tomadas agora. Tem mais alguém, né? Eu sei que tem mais alguém. Eu sei que tem mais alguém. Jesus está chamando você essa noite. Segura na sua mão o cartãozinho. Segura o cartãozinho na mão. Isso, segura o cartãozinho na mão. Tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Se tiver mais alguém, Jesus está te chamando. Está esperando você. Você que está vendo pela internet, você pode escrever para nós e dizer: eu aceito também, eu quero me batizar também. Mande uma mensagem para cá e confirma a sua decisão. Mas pastor, eu estou vindo pela segunda vez, pela terceira vez ou pela primeira vez. Não tem problema. Você pode decidir hoje e se batizar quando estiver preparado. O importante mesmo é a sua decisão. Tem mais alguém? Quer que eu vá aí levantar você? Tem mais um auditório? Pelo telão? Pelo telão. Então você que está vendo numa sala aqui anexa, pelo telão, se tiver alguém nessa sala que deseja esta oração para se batizar, fica em pé aí diante do telão. Levante-se aí diante do telão. Eu quero convidar aqui a Paula Chacon para ficar aqui do meu lado. Mas eu ainda acho que tem mais alguém. Enquanto você não levantar, eu não vou parar de falar. Eu não tenho pressa de ir embora. A última vez que eu fiz isso, eu terminei 1h45 da manhã. Sabe onde foi? Foi em Boston, nos Estados Unidos. E só ficou um que não decidiu. E esse um que não decidiu foi para casa e não conseguiu dormir. Aí às 5 da manhã ele achou o hotel que eu estava, foi lá, bateu lá, me acordaram. Eu fui às 5 da manhã atender o camarada, ele estava apavorado. Falou: pastor, eu vim aqui falar que eu aceito. Se eu não aceitar, eu não consigo dormir. Então, ótimo. Fechou. Pode dormir tranquilo que você já está registrado aqui. Cadê você? Não senta não. Fica em pé os que desejam a oração para ser batizado em breve. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Esse é o momento que Jesus está chamando você. Eu queria chamar os que estão em pé. Pega o cartãozinho na mão e chega mais perto. Vem aqui perto junto com os pastores. Venham aqui perto. Venham, em nome de Jesus. Venham em nome de Jesus. Podem vir aqui à frente em nome de Jesus. Traga o seu cartãozinho. Traga o cartão. Pode vir trazendo o seu cartão. Olha que cena mais linda do mundo essa. Que cena mais bonita. Se o pastor Maurício Lima e o pastor La Roca puderem vir aqui no palco, venham, por favor. Esse já vem com a decisão tomada, então pode recolher os cartões, mesmo abertos, não há problema. Pode recolher, porque a decisão está bem clara. Pode recolher os cartões. Eu chamei mais 2 pastores aqui para a gente orar junto. Tudo bem, meu irmão? Valeu, Deus seja louvado. Que maravilha. Toca aqui, irmã. Fica aí. Sejam bem-vindos. Pode entregar os cartões aqui. São os 3, né? Amém. Deixa eu falar para você. Se tiver alguém do seu lado que você convidou e a pessoa está com vergonha, é mais tímida,
Você pode, assim, de maneira bem natural, bem verdadeira, dizer para o seu convidado: quer ir lá na frente? Eu vou com você. Entendeu? Ofereça para vir junto. E parece, né, pastor, que alguns fizeram a videochamada hoje de novo, né? Você fez? Você fez o tempo todo ou está só agora? Agora? Pega aí, pastor, o celular dela para mim. Aí tem. Hoje eu não vou conseguir pegar muito em celular não, mas alguns eu vou pegar. Dá licença, pastor. Eu tenho que virar aqui, né? Pronto, já virei aqui. Mas eu não estou vendo ninguém aqui, pastor. Veja lá. Não, a Marinalva está aqui. Ei, Marinalva. Tudo bem, irmã? Que bênção. Deus abençoe a senhora, viu? Fica aí, vamos orar. Fica aí, vamos orar. Tem? Como? Denilze do Maranhão. Seja bem-vinda, irmã. Deus te abençoe. Parabéns. Estamos aqui para orar pela senhora e por sua família. Amém. O seu cunhado? Como é que ele chama? Ô Claudiano, você é o cunhado do pastor aqui? Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos orar, viu? Vamos orar. Olha só, o cunhado dele ali. A Camille que você fez. Deus abençoe. A Camille que você convidou ontem pela videochamada está aqui. Cadê a Camille? Camille ou Camila? Camille. Tinha uma outra pessoa. Acho que. Como é teu nome? Amém. De junho. Meus parabéns. Amém. Pastor Raimundo. Amém. Qual o nome da senhora? Anita. E o seu? Maurício. Deus abençoe, viu? Louvado seja Deus por isso. Amém. Amém, amém, amém. Que assim seja. Tudo bem? Chegou a sua hora, hein? Não foge não, hein? Fechou? Vem cá. Vira aqui assim. Olha para ela ali. Vamos registrar a tua decisão, tá? Tá registrado. Amém. Irmãos, tem mais alguém que está sentado? Essa família aqui são 3. Parabéns, parabéns. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. De coração. Que Deus abençoe a você e a sua casa. E a nossa família, né? Bom, eu vou pedir agora. Eu vou pedir agora aos que estão sentados. Vocês poderiam pensar em alguém da família ou dos amigos de vocês que vocês gostariam que nós orássemos por esse alguém, para que essa pessoa também tomasse uma decisão? Vamos pensar em alguém que não está aqui? Quem já pensou? Levanta a mão aí. Quem já pensou em alguém? Fica em pé representando essa pessoa. É Juraci que está aqui? Oi, Juraci. Juraci, está me ouvindo ainda? Deus te abençoe, viu? Seja bem-vinda. Que Deus guarde a sua vida e abençoe a sua família. Fica com a gente aqui para a oração. Amém. Já está aí, né, pastor? Paula, chega mais perto. Ouça só essa mensagem. E aí depois a gente faz a oração. Olha só essa mensagem. Quem não entregou o cartão ainda, entrega, por favor, para a gente receber o seu cartão aqui. Pode colocar a música da Paula.
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito. De novo cair, me ajude a levantar. Deus vai levantar você. Muda minha vida. Vai mudar a sua vida. Muda hoje o meu andar. Vai mudar o seu rumo, a sua vida. Limpa o sujo. Limpa o sujo. Torna puro o meu pensar. Isso é conversão. Conversão. Ouve agora minha oração. Chega mais perto. Quero hoje libertar Hoje. tua vida. Deus vai libertar você da prisão essa noite. Quero hoje derrubar. É hoje, é hoje. Meus pecados pelo chão. Jesus vai perdoar seus pecados. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto. Chega mais perto. Do céu. Cada dia mais perto do céu. Sozinho a pensar. Sozinho. Começo a questionar. Tem um monte de dúvidas. Onde está Deus? Enquanto estou a chorar. Essa é a experiência de muitos. Eu abro a minha Bíblia. E aí? Pra respostas encontrar. Olha só. Eu encontro o conforto. Amém? Que eu estava a procurar. Amém, Jesus. Amém. Ouvi a voz de Deus a me falar. Ouça. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Que bênção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. E ele te diz: filho, quando perguntares onde eu estou te esperando. Eu sinto tua dor, eu nunca te abandonarei. Amém. E sempre com você estarei. Amém. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Que mais? Quero hoje libertar tua vida Amém. da prisão. É um momento de libertação. Eu quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter vocês aqui comigo no céu. Que maravilha, que maravilha. Eu quero tanto ter vocês aqui comigo. Onde? No céu. Que bênção, né? Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Que linda mensagem, não é? Amém. O pastor tem aqui os cartões. Mais alguns aqui. Nós não pedimos para dobrar, embora muitos dobraram. Por que nós não pedimos? Porque o apelo foi bem específico. Quem gostaria de receber uma oração para se batizar. Então, por isso que eu não pedi para dobrar. Mas alguns já no ritmo da semana já dobraram. Nós vamos então agora orar. Lembrando que amanhã cedo, teremos a escola sabatina às 9 horas da manhã
na igreja adventista, em todas as igrejas. E em seguida a escola sabatina, teremos o culto, que começa às 10h30 mais ou menos. Então amanhã de manhã, por favor, vá à escola sabatina, a igreja adventista. E à tarde, às 5, estaremos aqui juntos. Tá bem? Convida mais pessoas para estarem conosco amanhã. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela mensagem dessa noite. Obrigado pelos batismos tão inspiradores. Obrigado pelas músicas que também tocaram o nosso coração. E agora, aqui nas minhas mãos estão esses cartões com os nomes das pessoas que aceitaram a oração para serem batizadas em breve. E eu quero me unir aos pastores que estão aqui. E juntamente com eles nós vamos levantar as mãos. É um símbolo, é um gesto, é uma demonstração bíblica, como fazia antigamente os sacerdotes. Levantamos as nossas mãos humildemente, para pedir que o Senhor levante as tuas mãos e abençoe cada um que está aqui. Abençoe também os internautas que estão tomando decisões. Que essa noite, ao voltarmos para casa, que o Senhor nos proteja e nos livre do mal. Que tenhamos uma noite de descanso maravilhosa. E depois um despertar feliz, para irmos à escola sabatina e ao culto. E também, Senhor, traga-nos de volta aqui amanhã às 5 da tarde. Em tuas mãos nos entregamos. Em nome de Jesus, amém.